um desviado pode ser usado através de um dom espiritual, ele pode ter uma revelação, ele pode ser usado em profecia. A Bíblia, a carta de Paulo aos Coríntios, é uma demonstração que sim. Por quê? Porque dom vem da palavra charis, charismata, que é a mesma palavra para graça, é a mesma. Assim como a salvação é um favor imerecido, dom, os dons espirituais são de graça e pela graça, são imerecidos, são presentes. Eles não dão testemunho do caráter de quem os possui, mas do poder de Deus e da bondade de Deus. Então a igreja aos Coríntios é a demonstração de que uma pessoa pode estar desconcertada, desviada, em pecado e ser usada por Deus através de um dom, porque isso não significa que Deus está provando a conduta dela. E o próprio Jesus, em Mateus capítulo 7, vai dizer que naquele dia muitos chegarão dizendo: eu profetizei em teu nome, é dom, fiz maravilhas em teu nome, é dom, e ele dirá: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheço. Isso é estranho, principalmente aos pentecostais, porque para os pentecostais a ideia que predomina é a de que as manifestações dos dons espirituais são sinônimos de espiritualidade e santidade. Agora, isso é um engano. Por quê? Porque a santidade é evidenciada pelo fruto do Espírito. Um crente verdadeiramente espiritual, verdadeiramente cheio do Espírito Santo, não é conhecido pelos dons que são dados pela graça e de graça, sem mérito algum de quem os recebe. Nossa, mas aquela pessoa ora muito, jejua muito e por isso ela tem muitos dons. Não, a oração e o jejum são os meios pelos quais nós recebemos os dons da parte de Deus e não a causa. Logo, o mérito é todo de Deus. E aí existem pessoas que manifestam algum tipo de dom, mas não têm uma vida espiritual saudável. Por isso, Jesus ordena que nós devemos conhecer as pessoas pelo fruto. Por seus frutos os conhecereis. Então, o que determina que um crente, que eu, que você, somos de fato cheios do Espírito Santo, é o fruto do Espírito. Significa uma vida guiada pelo Espírito. Significa uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Então não existe isso, os dons não são uma demonstração de espiritualidade de quem os tem. Os dons também não são sinônimo de autopromoção. Exatamente por isso, tá certo? Se os dons fossem sinal de superioridade espiritual, então as pessoas que os têm poderiam ostentar esses dons. Colocar um anel no dedo, está chegando ali aquele que tem os 9 dons. Mas esta ideia que muitas vezes está na mentalidade de muito cristão pentecostal, ela é contrária à palavra de Deus e ao conceito de dom, porque dom é um presente e tem um propósito: servir a igreja. Os dons são para servir a igreja. Os dons não é para me autopromover, os dons não é para que eu ostente a minha espiritualidade. Pelo contrário, os dons são para serviço. Então, se você não tem nenhum dom, você já é servo, porque todo cristão é chamado para servir os outros, servir a Cristo e servir a igreja. Aí Jesus te deu um dom, você já é servo 2 vezes. Aí você tem o dom da revelação, o dom da profecia, da palavra do conhecimento, 3 dons, com mais um que você já é ao aceitar Jesus. Agora tu já é servo
4 vezes. Aí você ora e Jesus vê graça em você e Jesus decide dar mais uns 4 dons para ele. São 8 dons, com mais um já é 9 dons. E tome 9 vezes de trabalho, 9 vezes de serviço. Então o dom é para servir. Portanto, não cabe ostentação, não cabe autopromoção. Quem os tem não deve ostentar e a igreja não deve tornar esta pessoa uma celebridade, porque tudo que ela tem veio de Deus, veio de graça e para servir a igreja de Cristo. É isso. É esta explicação muito linda sobre os dons espirituais. Aí alguns pentecostais criados neste ambiente que acham que dom tem a ver com espiritualidade, vão dizer, mas eu discordo. Bom, a igreja de Corinto está aqui, nós ficamos com a Bíblia, ok? A igreja de Corinto está aqui para mostrar que dom não tem nada a ver com superioridade espiritual. E Jesus em Mateus 7, do 21 ao 23, deixa claro isso, que muitos serão reprovados por Deus naquele dia, porque têm dons, mas não manifestam transformação de caráter, vida santa, fruto do Espírito. É nisso que nós temos que focar, é nisso que nós temos que pensar, é nisso que nós temos que meditar e orar ao Senhor para que nos ensine a ser uma igreja que cresça cada vez mais na graça e no conhecimento, buscando de Deus maturidade espiritual.